Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa que leva até você, internauta, informações importantes, com pessoas importantes sobre negócios, finanças, economia, enfim, tudo aquilo que vai ajudá-lo no gerenciamento do seu negócio. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje novamente Paulo Beltrão Fraletti. Paulo Fraletti é doutor em Finanças pela FEA USP, Master pela London Business School e engenheiro civil. Há mais de 15 anos atua como professor de Finanças no INSPER, ex-IBMEC São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Atualmente é sócio-diretor da Alliante Consultoria, através do qual apoia grandes empresas e bancos em questões relacionadas à administração de riscos e finanças corporativas e de mercado. Nas décadas de 80 e 90, trabalhou por 8 anos nas instituições financeiras internacionais, JP Morgan em Nova York e Milão, Banque National de Paris em Milão e Londres e Bank of America em Milão. Fraletti, agradeço novamente você ter aceito o nosso convite. Esse assunto de risco é um assunto muito demandado, os internautas vira e mexe nos mandam sugestão de pauta, os seus programas anteriores tiveram uma audiência muito interessante e por isso que nós estamos novamente aqui para falar desse tema que não se esgota. Infelizmente a gente tem um tempo restrito, né? Mas continuando a nossa conversa, nós tínhamos falado em relação à classificação de risco nas empresas, né? Então, eu queria que você falasse assim, o trabalho inicial de identificar e sistematizar. Como é que as empresas devem para implementar uma gestão de risco? Você já comentou que nada está no zero, né? Você tem alguns controles, você tem a experiência das pessoas que estão no negócio, mas como é que sistematiza isso? Como é que se constrói, de fato, um gerenciamento de risco? Eu acho muito útil, né? Eu me pauto no meu trabalho de consultoria muito por uma visão de que a gestão de risco deve progredir de forma equilibrada em 4 dimensões, né? E essas 4 dimensões são metodologias, recursos, organização e cultura. Então, a metodologia é onde você vai identificar formas, métodos para quantificar os riscos, identificar esses riscos, rever aquele mapa de tempos em tempos, acompanhar a evolução e monitorar. A recursos, aí a gente inclui recursos humanos, ou seja, quem são as pessoas, quem vai acompanhar a gestão de risco, né? Quem vai ser o detentor do conhecimento sobre gestão de risco, centralizar as informações, difundir informações. Portanto, você precisa de pessoas com capacitação específica. E recursos tecnológicos, ou seja, quanto mais complexo for o ambiente de uma empresa, você precisa de algum software, alguma coisa onde você possa centralizar essas informações. Então, metodologias e recursos é o que eu chamo de infraestrutura. Sem isso você não vai a lugar algum, mas com isso também você não vai muito longe. Porque tem os aspectos menos palpáveis, mas que também são muito importantes, né? O aspecto organizacional. Então, quem é responsável pelo quê? Qual é a estrutura organizacional? Então, você já tem uma estrutura organizacional estabelecida quando você parte para a implementação da gestão de risco, mas com relação à gestão de risco, quem é responsável pelo quê? Então, por exemplo, um comitê de riscos, né? Ter um comitê pode ser uma solução para onde você toma decisões de nível mais elevado. Alguns riscos você tem que delegar a pessoas que são especialistas, né? Alguns riscos financeiros. Por exemplo, então você vai estabelecer limites, ter documentos que estabelecem esses limites, por exemplo. E talvez o mais importante de todos, né, e quase todos esses casos de desastres corporativos têm a ver com o aspecto da cultura. Os bancos, por exemplo, investiram muito em gerenciamento de risco nos últimos 15, 20 anos, mas ainda, eu diria que a parte frágil, e essa crise mostrou, está na alta direção. Porque se a alta direção, você pode ter num banco uma estrutura de gerenciamento de riscos financeiros, né, com 100 PhDs, sistemas, etc., mas se a alta direção não dá importância e não toma decisões de acordo, se mais importante o lucro imediato do que o gerenciamento de risco,
não adianta para muita coisa esse gerenciamento de risco. Então, e esse é o mais difícil, porque isso você tem que mudar a cabeça de pessoas, e cabeça de pessoas que muitas vezes estão no topo da organização, e às vezes é difícil você mostrar para a pessoa, né, que teve sucesso e chegou até aquele ponto que ele deveria talvez focar mais esse aspecto. Paulo, essa questão de política, né, as políticas de risco, como é que as empresas devem fazer para garantir que isso não fique apenas no papel, ou pior ainda, que às vezes fiquem no papel de maneira informal, né? Quer dizer, alguém escreveu alguma coisa, mas isso não é acompanhado, não tem uma área de compliance. É muito comum, como você falou, que a questão de risco financeiro a gente delegue para um especialista. Às vezes as empresas, principalmente as não financeiras, é o próprio gerente financeiro que controla o risco. Isso é tão grave e o pior, recentemente, algumas dessas empresas envolvidas, elas publicaram documentos, né, onde mudaram seus organogramas, dando autonomia para o gestor de risco, porque até então, né, até o momento da crise, o gestor de risco se reportava ao gestor financeiro. Né? Então, como é que elas devem fazer para que isso, de fato, fique formalizado e seja um processo que independa da pessoa, porque as pessoas mudam, a gente sabe disso. Né? Uma das lições que vem já do Comitê da Basileia, né, para gestão bancária dos anos 90 é a segregação de funções. Né? Hoje, numa instituição financeira, é muito claro aquele princípio de que quem faz não controla, quem controla não faz. Então, aí você já teria uma forma de separar essas coisas. E isso aconteceu em algumas dessas empresas que você mencionou. Além disso, né, você pode escrever o manual que você quiser. Essas empresas também mostraram que elas tinham políticas. A questão é, elas estão sendo seguidas? Né? É um outro problema. Então, muitas empresas desenvolveram áreas de compliance. A área de compliance é responsável por verificar se estão sendo cumpridas as regras. Né? Se você está aderente às regras que foram estabelecidas. Além disso, né, muitas empresas ela têm... essa responsabilidade pela gestão de risco, ela em última instância vai parar no conselho. Então o conselho tem um comitê de auditoria e o comitê de auditoria, né, pode instruir a auditoria externa para verificar se essas regras estão sendo cumpridas. Né? Então auditoria externa, auditoria interna pode fazer esse tipo de trabalho e reportar para o conselho, nem mesmo para a direção, para a diretoria da empresa, né? E também processos internos. Né? Você tem áreas muito de processos internos que podem verificar se as etapas, né, do gerenciamento estão sendo cumpridas. E além disso, né, você tem que verificar se é boa prática estabelecer alinhamento no comportamento dos gestores em relação aos objetivos da empresa. Então, programas de remuneração variável que estimulam o gestor a assumir risco, porque quanto maior o risco, possivelmente maior vai ser o retorno e maior vai ser a bonificação. Né? Se você não controla o risco, se você não penaliza ele pelos riscos assumidos, não cobra por esse risco assumido, ele vai assumir riscos além do que se deveria. Então, programas de remuneração variável também ajustados ao risco, né, são fundamentais, em que você pode tentar alinhar o comportamento dos gestores. Então, em cada empresa,